As pessoas compram as cotas e não fazem ideia do que tem dentro daquilo que ela está comprando. O que é o filé mignon dos fundos imobiliários? Shopping, logístico. O ele pergunta muito, né? Mas quantos fundos imobiliários você acha que eu tenho que ter? Essa é uma E aí pergunta depende da carteira, né? é uma das perguntas que eu mais recebo. O que você acha, professor, que é, vamos falar, é fundamental, isso aqui eu vou avaliar, por ordem, para escolher um bom fundo imobiliário? Dos fundos de tijolo, existe algum segmento mais arriscado? Porque recentemente a gente falava, poxa, a gente não, né? O mercado. Poxa, laje, será que vai deixar de existir? Com a pandemia, todo mundo trabalhando home office, os fundos imobiliários de laje apanharam pra caramba, apanharam, junto com de hotéis, acho que foi os que mais apanharam. E shopping, você tá montando a sua carteira de tijolo. Ele pode colocar um percentual igual para shopping, lajes e galpões? Ou você acha que um desses 3 setores tem que ter um pouco mais ou um pouco menos? A gente falou agora de P sobre VP, né? Além de achar, na minha visão, acho que de todos aqui, que você tem que olhar ali, né, o RI do fundo imobiliário, que é só você digitar ali no Google. Isso é fundamental. Teve muita gente que tomou um susto porque não via, né, os CRIs que estão ali dentro do DEVA, enfim, risco, tudo mais. O que você acha, professor, que é, vamos falar, é fundamental, isso aqui eu vou avaliar, por ordem, para escolher um bom fundo imobiliário? O P sobre VP, ele é uma métrica que eu gosto, mas eu tenho muitas ressalvas. Por que eu gosto do preço sobre valor patrimonial? Porque eu acho que serve para fazer um filtro. Você pega lá a planilha e dá uma olhada no preço sobre valor patrimonial, e aí você olha assim, tem esses aqui que estão com valor bem baixo. Vou parar para estudar, não é para você comprar. Vou parar para estudar. Porque se tiver muito acima de um ou acima de um, pode estar caro. Vale a pena o estudo? Putz, de repente vale a pena o estudo porque ele está caro, mas ele pode ficar mais caro. Mas é muito mais fácil você achar uma oportunidade quem tem um P sobre VP baixo. Mas é para estudar, para você entender. Eu lembro que o HCTR, eu mostrei N vezes no YouTube, o pessoal me perguntava, eu falava, galera, vamos entrar aqui no relatório gerencial dele? O que ele tem? Ele tem um monte de CRI. CRI de quê? Eu lembro que na época da pandemia, falando sobre isso, tem CRI de resort em Gramado. Nada contra Gramado, cidade linda, não sei o quê. Mas pensa assim, o que você acha que vai acontecer com o resort no meio da pandemia? Pô, você acha que vai bombar, vai lotar, vai ser... Ou você acha que, pode ter algum problema? Exato. É esse tipo de crítica que você precisa ter. Você não precisa conhecer a fundo, mas, poxa, bem, eu acho que o resort, nesses períodos de crise, não sei o quê, de repente pode não andar bem. Então não quero me expor a esse risco. Só que as pessoas compram as cotas e não fazem ideia do que tem dentro daquilo que ela está comprando. Ler o relatório gerencial do fundo, sai todo mês, uma vez por mês, sai. É obrigação. Você tem 10 fundos, você tem que ler os 10 relatórios gerenciais. E para comprar, antes de comprar, eu acho que você tem que ler os últimos 3, sei lá, os últimos 6, para você ter uma ideia dessa evolução do fundo. Não, beleza. Se você não acompanha, se você nunca viu esse fundo na vida, leia os últimos relatórios para você ter uma ideia. Isso tudo tem lá no site de RI. Toda empresa, todo fundo imobiliário, todo mundo que está na Bolsa de Valores é obrigado a ter um site de relação com investidores, e aí tá tudo lá. Aí você olha e fala, caramba. Então você pega lá, PVP baixo. Beleza, vou parar para estudar esse grupo aqui. Aí você entra lá no relatório gerencial, vê o que ele tem dentro. Se é papel, se é tijolo, o que tipo de exposição ele tá. Vai falar, beleza, me sinto mais confortável com esse aqui ou com aquele ali. E aí vai ficando muito mais fácil. Fazendo essas coisas simples, qualquer leigo vai conseguir tirar, sei lá, acho que 80%, 90% dos problemas que as pessoas têm. Porque a maioria compra só porque pagou 1% ao mês, é esse que eu quero. Qual o risco? Às vezes não tem liquidez também, né? Não sabe, não tem como comprar e vender, ninguém quer. E aí termina com a batata quente na mão, né? Entendeu? Eu acho que vale a pena super investir em fundos imobiliários, mas como tudo na vida, tem que ter um mínimo de cuidado para olhar. Tem umas dicas básicas, assim, muito fácil. O que é o filé mignon dos fundos imobiliários? Shopping, logístico, lajes comerciais e os recebíveis, que é a renda fixa imobiliária, né? Os recebíveis. E aí você pode pegar essas 4 classes e montar uma carteira. Essas 3, metade da carteira, os recebíveis a outra metade. Ou agora, como está muito barato, 70% da carteira nesses 3 setores e 30% nos de recebíveis. Dá para montar uma carteira super, super tranquila. Mira, mas eu não sei o que eu escolho. Se você pegar os 3 maiores de cada um desses setores, vão ser os melhores? Provavelmente vão ser os mais estáveis. Vai fazer a melhor carteira de todas? Não sei, mas não vai ser ruim, não vai ser uma carteira ruim. Se você pegar os maiores, você vai ficar ali entre as maiores gestoras, aqueles que têm menos risco e tende a ter uma carteira bem equilibrada. Não precisa fazer nenhuma mágica, nada de outro mundo, não. Agora, Mira, você acha que dentro dos fundos de tijolo existe algum segmento mais arriscado? Porque recentemente a gente falava, poxa, a gente não, né? O mercado. Poxa, laje, será que vai deixar de existir? Com a pandemia, todo mundo trabalhando home office, os fundos imobiliários de laje apanharam pra caramba, apanharam
Junto com de hotéis, acho que foi os que mais apanharam. E shoppings também. Até hoje, os de lajes ainda tem muito apanhado, desconto, né? ainda tem muito desconto. Você acha que o cara que tá montando a sua carteira de tijolo, ele pode colocar um percentual igual para shopping, lajes e galpões? Ou você acha que um desses 3 setores tem que ter um pouco mais ou um pouco menos? Não, acho que pode ter um percentual igual, não precisa ter nada maior exposição. Até porque, assim, laje apanhou muito. Então a gente tem muita oportunidade. Mas você não sabe se vai ser mês que vem que eles vão se recuperar, ou se vai ser ano que vem que eles vão se recuperar. Então, se expor a determinada classe é complicado se você não tem certeza que aquilo ali vai andar. Para quem está começando, o ideal é equalizar para você não ter uma exposição muito grande a determinado setor que você não consegue controlar muito bem. Quantos fundos? Porque assim, o iniciante ele pergunta muito, né? Mas quantos fundos imobiliários você acha que eu tenho que ter? Essa é uma E aí pergunta depende da carteira, né? é uma das perguntas que eu mais recebo. Sim, é porque eles querem saber como diversificar. O iniciante, eu começando agora, você acha que ele deve ter um de cada setor? Ou você acha que ele pode ter 2 ali, sei lá, de repente de shopping? Como é que você acha que... A primeira coisa que eu acho que a gente tem que esclarecer é diversificação. O que é diversificação? Todo mundo fala, nós tem que diversificar. Mas o que é a diversificação? A gente busca ter diversos ativos para reduzir o risco. Tá bom, quantos são esses diversos ativos e que métrica é essa? É muito fácil. Tem um cara que ganhou o prêmio Nobel, o Markowitz, que ele fez esse estudo. É que a fronteira eficiente, o equilíbrio perfeito da carteira, o ponto máximo de equilíbrio, é uma curva, né? Aí você vem, aí chega ao ponto máximo de equilíbrio, e aí você aumenta o risco, ou você reduz o retorno, mas esse tem um ponto de equilíbrio. Ele diz que você tem que ficar ali entre 8 e 15 ativos para você ter uma diversificação bacana. Se você passar de 20 ativos na carteira, isso é a quantidade total de ativos, renda fixa, renda variável, casa, imóvel, tudo que você tem de patrimônio lá, que você considera dentro do seu controle patrimonial, se você passa de 20 ativos, você perde praticamente esse benefício da diversificação, porque você não tem muito mais o que ganhar com a diversificação. Você já atingiu mais de 90% do benefício da diversificação. Então, pegando esses números do Markowitz, eu acho que uma quantidade de 12 ativos na carteira é uma quantidade bacana, juntando tudo. Ah, Mira, mas eu queria ter uma carteira mais de fundos imobiliários. Tá bom, então, sei lá, 12 fundos imobiliários é uma quantidade bacana. E aí eu falei, você tem 4 setores principais, 3 em cada um deles. 3. E aí você vai ter, hoje, 70% tijolo e 30% papel, e tá tudo certo. Já dá para você fazer 12 Tem que ativos. acompanhar, foi o que você falou, né? Também tem que ter o fundo, mas acompanhar o que tá acontecendo. Senão realmente você tem pode... que fazer um monitoramento pelo menos mensal ali, dar uma olhada na sua carteira. Isso é uma outra coisa muito interessante. As pessoas, como é que eu tenho que acompanhar? Como é que a gente constrói a carteira? Você trabalha, porque o dinheiro ele não tem aquela teoria da geração espontânea, não nasce do nada, né? Tem que trabalhar para ganhar, e aí tem que sobrar paga as contas, sobra alguma coisa, e aí você investe, né? É assim que acontece. Sim. E você vai trabalhar, e todos os meses você vai receber, e todos os meses você vai investir. E aí você vai investir aonde? Então, uma vez por mês, você tem que parar para sentar para olhar onde você vai colocar. Então, uma vez por mês, você tem que olhar a sua carteira. Você tem que dar como é que tá isso aqui? Como é que andou? E aí, abre o relatório gerencial e vai ver. Porque uma vez por mês você tem que fazer esse trabalho, não tem jeito. Ah, Mira, mas dá muito trabalho. Eu sei. Mas cada, sei lá, 2, 3 horas que você perder por mês fazer isso, provavelmente vai ser 1 ou 2 anos a menos que você vai ter que trabalhar. Com certeza. Eu acho que é uma troca que vale a pena, entendeu? Senão o cara fica cego, né, professor? Chega no final do mês, poxa, vou colocar onde? Vou colocar em renda fixa. Por quê? Qual o motivo? Tô sem tempo, não quero, não sei o quê.